incêndio na Boate Kiss, que provocou a morte de 242 pessoas e deixou mais de 600 feridos, completa 2 anos no dia 27 de janeiro. O processo criminal, que apura as responsabilidades pela tragédia, já tem mais de 12 mil páginas. O repórter Denis Cabreira foi até Santa Maria e conversou com o juiz que vai julgar o caso. Em uma entrevista exclusiva, o juiz Ulisses Fonseca Lousada faz um balanço de tudo que foi feito até agora e fala dos próximos passos na ação que tem repercussão internacional. As pessoas às vezes têm essa noção, né, de que o processo corre ou vai durar, vai fazer aniversário agora de 2 anos. O que não é a realidade, não é verdade, né? O processo começou muito depois. A investigação policial começou e teve 3 meses, enfim, e foi eficaz, né? Realmente a autoridade policial, ela foi, aqui do nosso estado, foi muito eficaz no sentido de que conseguiu, para aquilo que eles almejavam, conseguiram obter o que eles entendiam naquele momento o mais certo, o mais correto. Depois disso, com base nessa investigação, então, o Ministério Público propôs a ação penal. E com o recebimento é que nós começamos, então, a dar agilidade a esse processo criminal, que é um processo efetivamente muito complexo. É um processo que envolve mais de 800 vítimas, né? Claro que as pessoas também têm hoje uma noção, pô, morreram 242. Não, mas as vítimas foram muito mais do que 242 pessoas. Foram mais de 800 pessoas. E foram denunciadas 4 pessoas especificamente para esses fatos. E a partir de então, em razão da complexidade do processo, em razão do número de vítimas e da dimensão que tomou esse processo a nível nacional e até mesmo internacional, nós tivemos que planejar, assim, né, dar um procedimento, um caminho para que não objetivasse qualquer tipo de ferimento, seja acusação e seja defesa. Desde o primeiro momento que nós começamos a trabalhar nesse processo judicialmente, essa foi a nossa bandeira. Não ferir o princípio do contraditório. Então essa é a nossa preocupação. Sempre tem sido essa a nossa bandeira. Em cima disso nós estamos trabalhando. Nós já conseguimos ouvir todas as vítimas que eram importantes, possíveis e importantes, para trazer para dentro do processo aquilo que aconteceu lá no mundo dos fatos. Tá? Ouvir todas as vítimas era desnecessário. Não só pelo sofrimento que todos os depoimentos têm e realmente aconteceram, ocorreram, mas também porque era uma demasia. Eram se repetir depoimentos, situações que já foram relatadas e trazidas para dentro do processo. Então, por isso que nós limitamos o número de vítimas para que o juiz lá no final do processo possa ter a visão das vítimas, a leitura das vítimas a respeito desse fato. Posteriormente, nós começamos então a inquirir as testemunhas. Para não ferir o contraditório, ouvimos as testemunhas de acusação. Todas as testemunhas que foram avaladas pelo Ministério Público e pelos assistentes de acusação foram ouvidas, foram inquiridas. Passado esse momento, passamos então a inquirir as testemunhas de defesa. E nós estamos quase numa fase de encerramento dessas testemunhas. Estão faltando 3 precatórias, uma para o Paraná, Rio de Janeiro e, me parece, Mato Grosso. São 3, já estão marcadas, já estão designadas. E possivelmente nós, em março, já 2 de março, encerraremos a oitiva dessas pessoas. Terminada essa fase, nós então ingressaremos na ouvida desses peritos, que são em torno de 20 e poucas pessoas. Feito isso, vamos ter que decidir se vai haver ou não a reconstituição do fato, né? E após, se houver ou não, vamos para o interrogatório dos réus. É esse, em resumo, assim, o procedimento. Eu acho que, diante de toda a complexidade do fato, diante de toda a complexidade do processo, né? Porque realmente nós temos grandes promotores, grandes advogados assistentes de acusação e grandes defensores. Isso faz com que enriqueça mais ainda o processo e, na verdade, isso ajuda o juiz. Tá? Isso ajuda o juiz porque começam a aparecer todas as arestas, as pontas, e isso nós estamos tentando trazer para dentro do bojo procedimental.
O ano passado, chegou uma informação para mim aqui que havia mais de 200 substâncias tóxicas. E isso me preocupou bastante, porque nós vivemos numa sociedade, numa comunidade, e isso poderia, até pela localização ali, uma descida, né, com chuva, enfim, isso me preocupou. Me preocupou em razão da saúde das pessoas, né, através da situação ambiental. E o que me cabia fazer foi o que eu fiz. Eu procurei todos os órgãos, noticiei aos órgãos, Ministério Público, Prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, enfim, todos os órgãos, para que tomassem ciência daquela informação que me foi trazida e que tomassem as providências necessárias. E fiz isso. E se instaurou todos os procedimentos administrativos nesse sentido. E foi solicitado na época autorização para a limpeza, evidentemente. Face daquelas informações, através de pessoas técnicas, eu autorizei a limpeza do prédio. E isso aconteceu em dezembro de 2013. E entreguei para que as autoridades específicas, encarregadas, inclusive o proprietário do prédio, procedessem a isso. Essa a minha atividade, informar e manter e que se faça a limpeza. Em momento algum, houve decisão, manifestação desse juiz, no sentido de demolição do prédio, porque não me cabe. O prédio tem um proprietário, o proprietário é que deve dizer o destino. O que cabe só é eu manter o prédio para fins procedimentais, para fins processuais, para fins de coleta de prova. Eu acho que o policiamento é muito importante, sabe? Eu ouvi todas as pessoas, ouvi o Ministério Público, os assistentes, os defensores, todos, né, manifestaram no sentido da necessidade. E é necessário. É um caso que, como eu disse inicialmente, ele teve uma repercussão internacional. As pessoas, se tu passar ali agora, tem pessoas olhando, vendo. As pessoas são muito curiosas, pode querer entrar, ingressar e dificultar, e além do fato de que muitas pessoas a realidade é essa, existem muitos moradores de rua. As pessoas ingressam em determinados locais. Então, principalmente agora, enquanto não for feita a limpeza, mais ainda se exige que tenha uma fiscalização. E o poder público tem a obrigação, sim, de fazer essa fiscalização, né? Até em benefício da própria comunidade de Santa Maria. Todos os elementos que no meu modo de ver, na minha leitura, serão importantes. E é uma análise que tem que ser feita depois. Será que vai ser necessário realmente fazer uma reconstituição do fato ou não? Essa é a pergunta que eu vou me fazer o ano que vem, em março. Depois que eu colher todas essas provas, eu vou verificar, ouvindo os peritos, se há necessidade ou não. Eu sei que tem muitos defensores que já se manifestaram no sentido que não há necessidade. Mas vamos ver, vamos verificar se há ou não. Porque talvez não seja necessário. Talvez seja necessário e talvez não seja necessário. Por todos os sentidos, né? Até o sofrimento novamente, enfim. Tem que ser levado em consideração, tem que se sopesar nisso. É uma jornada, eu tenho viajado bastante e isso aí começou quando a própria defesa, os próprios defensores em audiência pediram-me, solicitaram, requereram ao juízo que quando fossem expedidas precatórias, que eu endereçasse aos juízos dessas cidades que não nomeassem defensores, né? E até porque eram pessoas que iam ser nomeadas que não conheciam o processo. Até mesmo os órgãos acusadores e os próprios eminentes juízes. Processo muito complexo, através de precatória, talvez alguma pergunta que fosse feita pudesse trazer algum prejuízo para a defesa. O Código de Processo Penal expressamente vem dizendo que no processo penal existe o princípio da identidade física do juiz. Ou seja, o juiz que vai julgar é aquele que fez toda a instrução. O juiz que faz a instrução, que colhe as provas, é o juiz que vai julgar. Correto? Como que um juiz que não fez, que não conheceu, que não ouviu as testemunhas, que não interrogou os réus, vai fazer um julgamento, vai dar uma sentença? E está perfeito isso do legislador processual penal. Com base nisso, nós solicitamos ao Comage para que o Comage possibilitasse ou não de o juiz do processo, o juiz que vai decidir, que vai julgar, acompanhasse todos os atos procedimentais. E o Comage realmente foi nesse sentido, aprovou, através de um regime de exceção, de substituição. Então eu tenho colhido as provas. E eu acho que é importante, porque aquela pessoa que vai julgar é aquela pessoa que ouviu as pessoas.
O interrogatório dos réus hoje, de acordo com a Constituição, com o Código de Processo Penal, é o último ato. É o último ato, né? Depois que for colhido tudo aquilo, então eles têm visão, leitura de tudo que tem contra eles. Então é o momento que será oportunizado, se eles quiserem, de falarem. Vai ser o último ato. A última fase de instrução será o interrogatório dessas pessoas. Se quiserem, poderão ou não falar, que é um direito, né? A Constituição dá o direito das pessoas de, se quiserem, ficarem em silêncio. E, em momento algum, esse silêncio pode vir em detrimento da defesa deles. Pode ser que seja importante, porque é o momento que eles vão dizer, de falar de viva voz com a pessoa que vai decidir o processo, que vai emitir um juízo de certeza a respeito daquilo. Veja, eu não tenho estipulado prazo, sabe? Eu não tenho estipulado prazo. O que eu tenho é seguido em frente, caminhando, levando, conversando com as pessoas, né? Conversando com a acusação, conversando com a defesa, para que a gente consiga clarear bem isso. Eu acho que é importante para todos, né? Deixar a coisa bem clara, bem sólida, para que então eles possam ter a oportunidade de forma bem tranquila, expor as suas teses, a acusação, e a defesa da mesma forma, da mesma maneira. Eu vejo, sincero e honestamente, assim, de uma forma bem imparcial, né? Eu acho que esse processo, pelo volume dele, agora tu vai até mostrar o volume que ele se encontra, pelo volume dele, pela capacidade dos promotores, assistentes de acusação, dos defensores, ele é realmente um processo que está andando de uma forma bastante célere, né? Nós estamos dando uma efetividade bastante grande para ele. Aliás, essa vara aqui, eu às vezes quando eu penso no passado, parece que eu entrei ontem, né? Porque eu ainda não tive tempo de passar. Eu estou há 24 anos nisso, tá? Então, esse tempo eu passo 24 anos e eu, desde que entrei na magistratura, minha vida tem sido muito intensa. O primeiro ato processual que eu fiz foi um júri. Eu nem esperava em fazer o júri, quando veio, estava me esperando para fazer o júri. Então, desde que eu entrei na magistratura, eu ainda não parei para pensar, porque ele realmente tem sido uma caminhada muito intensa. E eu vejo por mim, meus cabelos já, né, são brancos, meus filhos estão crescendo e muitos já estão formados, enfim, e eu não tive tempo ainda de pensar na minha vida. E eu falo de mim porque eu reflexo de todos os meus colegas, de todo o judiciário, da imprensa, do tribunal. O judiciário realmente é um órgão que ele procura ajudar as pessoas, trazer um pouco de tranquilidade para as pessoas. Talvez ele não consiga 100%, evidentemente que não, né? Teve uma pessoa que veio ao mundo, começou a pregar o bem e mataram ela com 33 anos. Ela não chegou nem aos 40 anos de idade e mataram, e ela só queria o bem das pessoas. Então a gente não consegue agradar a todos, toda hora, todo o tempo. E não se pode querer isso. Até porque eu acho que as pessoas não podem querer o absolutismo. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Até porque eu acho, na minha visão, na minha leitura, as extremidades são burras, né? A gente tem que trabalhar no meio. A virtude realmente está no meio, não está nas extremidades. Então a gente não pode querer fazer uma justiça divina, porque essa não nos cabe. O que a gente trabalha, o que a gente vive é uma justiça dos homens. A gente julga homens, homens julgam homens através de leis feitas por homens. Então, com seus acertos, com seus desacertos, né? Com as suas inquietações, com as suas leituras, mas é isso que a gente faz, a gente está trabalhando de boa fé. A gente está procurando, de alguma forma, trazer uma tranquilidade, principalmente aqui em Santa Maria, para a comunidade de Santa Maria. Seja para as vítimas, seja para os réus, mas, enfim, dando uma resposta da certeza daquilo que foi trazido no processo. Essa é a nossa visão, essa é a nossa leitura.